Vamos colocar a água para fluidificar. Prece da paz interior. Acalma a minha alma, Senhor, que se confrange em pesares ante os problemas mal resolvidos ou sem solução. Acalma minha alma, Senhor, quando a madrugada chega e o sono não vem, para o reclamado repouso do corpo cansado da luta diária. Acalma minha alma, Senhor, e toma minha vida em tuas mãos. Conduza-me para que eu não me perca nos caminhos tortuosos do desespero e da angústia, que insistentes batem à porta dos meus pensamentos e de meu coração. Acalma minha alma, Senhor. Equilibra minhas energias e fortalece meu espírito. E assim, somente assim, com teu amor, alicerçando minha vida, é que poderei vencer hoje e sempre. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em vibrações de muita tranquilidade, de muita luz, de proteção e paz. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento. Porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, até que não se cumpra tudo quanto está na lei. Até o último jota e o último ponto. Moisés. Há duas partes distintas na lei mosaica. A lei de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável. A outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás deuses estrangeiros diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima do céu e do que há embaixo na terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Honrarás o teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te há de dar. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não desejarás a mulher do próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem, por isso mesmo, um caráter divino. Todas as demais são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater abusos arraigados e preconceitos adquiridos durante a servidão no Egito. Para dar autoridade às suas leis, ele teve de lhes atribuir uma origem divina, como o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes em que o senso moral e o sentimento de uma estranha justiça estavam ainda pouco desenvolvidos.
É evidente que aquele que havia estabelecido em seus mandamentos, não matarás e não farás mal ao teu próximo, não poderia contradizer-se ao fazer do extermínio um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Não vim destruir a lei. Capítulo 1. Moisés. Vamos ver primeiramente como a doutrina define a missão de Moisés. E vamos buscar ajuda em Emmanuel, que explica um pouco a respeito da vinda de Moisés, que antecedeu a Jesus em torno de 1500 anos. E Emmanuel diz o seguinte: enquanto a civilização egípcia e os iniciados hindus criavam o politeísmo para satisfazer os imperativos da época, contemporizando com a versatilidade das multidões, o povo de Israel acreditava na existência do Deus Todo-Poderoso, por amor do qual aprendia a sofrer todas as injúrias e a tolerar os martírios. 40 anos no deserto representaram para aquele povo como que um curso de consolidação da sua fé contagiosa e ardente. Todas as raças da terra devem aos judeus esse benefício sagrado que consiste na revelação do Deus único, Pai de todas as criaturas e providência de todos os seres. O judaísmo é uma religião revelada que teve em Moisés o seu missionário. Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi um instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas. E as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Moisés era um judeu nascido no Egito e criado por Termutes, irmã do faraó. A religião israelita foi a primeira que formulou, aos olhos dos homens, a ideia do Deus espiritual e, sobretudo, único. Até então, os homens adoravam uns ao sol, outros à lua, ali o fogo, aqui os animais. Mas, em parte alguma, a ideia de Deus era representada em sua essência espiritual e material. Chegou Moisés, trazia uma lei nova, que derrubava todas as ideias até então recebidas. Tinha de lutar contra os sacerdotes egípcios, que mantinham os povos na mais absoluta ignorância, na mais abjeta escravidão, e contra esses sacerdotes, que desse estado de coisas tiravam o poder ilimitado, não podendo ver sem pavor a propagação de uma ideia nova que vinha destruir os fundamentos de seu poder e ameaçava derrubá-los. Essa fé trazia consigo a luz, a inteligência e a liberdade de pensar. Era uma revolução social e moral. Assim, os adeptos dessa fé, recrutados dentre todas as classes do Egito, e não só entre os descendentes de Jacó, como erroneamente tem sido dito, eram perseguidos, acossados, submetidos aos mais duros vexames e, por fim, expulsos de seu país, porquanto infestavam a população com ideias subversivas e antissociais. Mas Deus Todo-Poderoso, que conduz com infinita sabedoria os acontecimentos de onde deve surgir o progresso, inspirou Moisés. Deu-lhe um poder que homem algum havia tido, e pela irradiação desse poder, cujos efeitos feriam os olhos dos mais incrédulos, Moisés adquiriu uma imensa influência sobre a população. Confiando cegamente em seu destino, realizou um desses milagres, palavra entendida aqui como algo fabuloso, um grande feito, cuja impressão deveria perpetuar-se a geração, como lembrança imperecível do poder de Deus e de seu profeta.
A passagem no Mar Vermelho foi o primeiro ato da libertação desse povo, mas a sua educação estava por fazer. Era preciso inculcar-lhes a fé e a moral, ensinando-lhes a pôr a força e a confiança num Deus criador, ser imaterial, infinitamente bondoso e justo. Moisés, como profeta, revelou aos homens a existência de um Deus único, soberano Senhor e orientador de todas as coisas. Promulgou a lei do Sinai, local onde Moisés recebeu as tábuas da lei, ou os 10 mandamentos, e lançou as bases da verdadeira fé, e como homem foi o legislador do povo, pelo qual essa primitiva fé, purificando-se, havia de se espalhar sobre toda a terra. Então esse foi Moisés, um médium fantástico, e que trouxe para todos nós, porque certamente estivemos ao longo das nossas existências ligados a gerações, trouxe a todos nós essa ideia inicial de que Jesus, vindo 1500 anos depois, encontra um caminho mais pavimentado para trazer a sua ideia de amor acima de todas as coisas. E Moisés, como o próprio Emmanuel já diz, ele promulga então no Monte Sinai a lei civil ou disciplinar. Uma é invariável, a outra apropriada aos costumes e ao caráter do povo, que se modifica com o tempo. E a lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes. Primeiro, eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fareis imagem esculpida nem figura alguma do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sob a terra. Não os adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Segundo, não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Terceiro, lembrai-vos de santificar o dia do sábado. Quarto, honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Não matareis, é o 5º mandamento. O 6º, não cometeis adultério. O 7º, não roubeis. O 8º, não presteis testemunho falso contra o vosso povo. O 9º, não desejeis a mulher do vosso próximo. O 10º, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertencem. É de todos os tempos e de todos os países essa lei, e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as outras leis que Moisés decretou, obrigado que se via a conter pelo temor um povo de seu natural turbulento, indisciplinado, no qual tinha ele que combater os arraigados abusos e preconceitos e que foram adquiridos durante a escravidão do Egito. E para imprimir essa autoridade às leis, houve de lhes atribuir origem divina, conforme o fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar criaturas tão ignorantes, nas quais ainda eram pouco desenvolvidas e se encontravam com um senso moral e o sentimento de justiça muito incipientes. É evidente que aquele que incluir entre os seus mandamentos aspas, não matareis, não causareis danos ao vosso próximo, fecha aspas,
não poderia contradizer-se fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas propriamente ditas revestiam, pois, um caráter essencialmente transitório. Então, novamente nós vamos buscar Emmanuel para que ele possa esclarecer a respeito dessa passagem que ele diz sobre o não matarás. O não matarás, ele tem aqui uma conotação ainda muito apegada à matéria. Ou seja, destruir alguém, promover um assassinato, uma cobrança que era muito natural naquela época. E Emmanuel coloca isso de uma forma muito assertiva quando ele se coloca no livro Seita de Luz, numa obra de Francisco Cândido Xavier, e que ele diz assim: não matarás, diz a lei. O texto não se refere, porém, unicamente à vida dos seus semelhantes. Então veja bem, Emmanuel já fala daquilo que Jesus já colocava posteriormente como a lei do amor. Mas esse matar, e Emmanuel vai explicar aqui, não é o matar apenas retirando a vida, que já é algo muito complicado. Quando você age de forma agressiva, violenta, trazendo o extermínio físico de alguém. Mas ele fala da morte íntima causada por determinadas circunstâncias que são feitas ou faladas. Então ele fala assim, sobre essa questão do não matar: não frustrarás a tarefa dos outros, porque a suponhas inadequada, de vez que toda a tarefa promove quem a executa, sempre que nobremente cumprida. Não dilapidarás a esperança de ninguém, porquanto a felicidade no fundo não é a mesma na experiência de cada um. Não destruirás a coragem daqueles que sonham ou trabalham em teu caminho, considerando de que a criatura para criatura difere a face do êxito. Não aniquilarás com inutilidades o tempo de teus irmãos, porque toda hora é agente sagrado nos valores da criação. Não extinguirás a afeição da alma alheia, porquanto ignoramos todos nós, com que instrumentos de amor, a sabedoria divina, que pretende mover os corações que nos partilham a marcha. Não exterminarás a fé no espírito dos companheiros que renteiam contigo, observando que as estradas para Deus obedecem às estruturas e direções que variam ao infinito. Refletimos no bem do próximo, respeitando-lhe a forma e a vida. A lei não traça especificações ou condições dentro do assunto. Preceitua simplesmente: não matarás. Deus nosso Pai, vós que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Uma só oração, um só pensamento subirá até vós
como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós lhe esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte alcançar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem.